gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Hannah e hoje eu decidi vir mostrar alguns dos livros que eu comprei para começar a ter o hábito de ler. Eu sempre admirei muito pessoas que tinham esse hábito, sempre achei algo muito legal ler. Só que assim, eu não tinha esse hábito de ler, tipo, sempre estar lendo um livro ou, sabe, eu li um livro aqui, li um livro ali, lia um livro na escola, comprava um livro algumas vezes e depois esquecia ele lá na minha estante. E assim, eu sempre gostei muito de ler, mas eu não conseguia manter a constância em ler. Então eu decidi, de uma vez por todas, acabar com isso e realmente construir uma constância na leitura, que era algo que eu gostava muito, mas não conseguia desenvolver porque eu não conseguia manter uma constância. Então eu decidi comprar alguns livros e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu achei deles. Eu já terminei de ler alguns, não todos, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu achei de cada um. E vamos lá, eu comprei 4 livros. Comprei na Amazon. Comprei 4, só que um se perdeu, entregaram no lugar errado e, enfim, eu não vi nem o cheiro do livro. E eu fiquei muito triste porque era um livro que eu tinha muita expectativa de ler. Tipo assim, eu tava muito ansiosa pra ler ele. Foi um dos que eu mais achei interessante, assim, infelizmente não foi possível porque não chegou, né? Mas eu pretendo comprar ele de novo. E é isso, vamos lá. Eu pesquisei bastante antes de comprar esses livros. E eu decidi ir por todo mundo. Eu fui nos famosinhos, nos que estavam ali no hype, sabe? Eu sei que não é uma coisa muito inteligente a se fazer. Mas assim, pra mim que não conhecia muito da literatura e etc., eu decidi começar por aí. Começar por o que todo mundo tava gostando e aprovando. Com todas essas informações, eu conheci os livros. Esse aqui a gente vai falar dele daqui a pouco. Que inclusive também é muito bom, mas calma aí. Eu conheci, né, através da internet, os livros do C.S. Lewis. Que as pessoas falam muito bem. Algumas dizem que os livros dele têm uma linguagem muito complexa. E assim, na minha opinião, eu acho que sim, não é uma linguagem cotidiana que a gente fala assim no dia a dia, né? Claro que é um livro, mas assim, também não é uma linguagem que é assim impossível de entender. Se você entende isso aqui de uma linguagem um pouquinho mais formal, você vai conseguir ler os livros tranquilamente. Inclusive, vocês podem ver por mim, que não tinha o hábito de ler. Assim, eu lia de vez em quando, né? Não tinha esse hábito de ler, não tinha esse relacionamento com livros, essa intimidade. Então, né, já fica aí de exemplo. Mas assim, vamos lá, vou falar primeiro do que eu mais gostei, que foi esse aqui. Eu tinha mais expectativa, eu tinha mais, assim, entusiasmo. Inclusive foi o que eu terminei primeiro, foi esse. Mas não foi ele que eu mais gostei. Não desgostei dele, mas o que eu mais gostei foi esse daqui, do C.S. Lewis, que se chama Cristianismo Puro e Simples. Que ele é mais ou menos assim, ele retrata um pouco de não sei dizer se foi bem um seriado, mas não foi um seriado, mas tipo uma entrevista que o C.S. Lewis fez na rádio explicando um pouco do cristianismo para as pessoas. E foi na época da guerra, então foi uma época que as pessoas estavam assim bem desoladas, bem precisando mesmo de uma luz na vida delas. Então acho que foi uma ótima oportunidade para o C.S. Lewis falar sobre isso. Eu não sei se eu tô pronunciando certo o nome dele, mas vida que segue, é isso mesmo. Ele é um livro que aborda diversos temas, sabe? Sobre o cristianismo. Eu acho, inclusive, ele um livro muito completo. Deixa eu abrir aqui. Ele fala sobre fé, fala sobre casamento, fala sobre os princípios morais que estão dentro do cristianismo e diversas coisas. Então, assim,
é um livro que, quando você lê, você vê que ele parece ser mais direcionado para pessoas que não conhecem o cristianismo. Mas eu acho que, assim, a gente que já tá dentro do cristianismo, inclusive eu, me senti, assim, muito... Como eu posso dizer? Me senti muito... que eu devia fazer mais. Tipo, porque tem coisas aqui que ele tá explicando pra pessoas de fora que eu que tô de dentro não sei. Então eu fiquei assim, cara, eu preciso buscar saber mais sobre o evangelho que eu sigo, sobre a religião que eu sigo. Então, é um livro muito bom mesmo. Eu comecei a ler, aí no começo eu fiquei entediada, depois eu continuei e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque parece que esse livro do meio pra trás é assim, ó, é bomba atrás de bomba. É incrível, é muito bom mesmo. Fala sobre nossos pecados também, fala sobre, nossa, gente, muita coisa mesmo. Mas assim, eu super recomendo, se você tá começando, se você quer um livro que fale sobre o evangelho, claro, ele é muito bom. Eu já vi pessoas falando bem mal dele, tipo assim, que tinha uma linguagem muito difícil, que não explicava o evangelho. E eu discordo delas. É isso, eu amei muito o livro, muito bom. Agora eu vou falar do outro. Esse livro aqui, eita. Esse livro aqui, ó, que também é do C.S. Lewis, que se chama Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Inclusive você com certeza deve conhecer, porque é bem famosinho também. Foi um livro que eu tava muito ansiosa pra ler, por causa do título, me causou uma certa curiosidade. Eu pensei assim, Carta de um Diabo a seu Aprendiz. Eu fiquei imaginando o conteúdo desse livro, o que poderia ser, como que ele poderia ser, sabe? Esse aqui, eu achei que ele tem uma linguagem um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, um pouco mais formal que esse. Que esse aqui, ó. O outro. Não sei se foi impressão minha, se eu tava menos motivada pra ler, mas eu achei esse aqui um pouco mais difícil de entender. E assim, não uma historinha, mas é como se fosse um conto em que tem um diabo e ele escreve cartas ao aprendiz dele, dizendo como fazer os seres humanos pecarem e dizendo onde é o ponto fraco dos seres humanos. Então é um livro muito bom pra gente poder perceber, talvez, onde que o inimigo possa ter brecha na nossa vida, possa ter, sabe, espaço para agir dentro da nossa vida, onde a gente pode estar deixando esse espaço para ele, mesmo que não propositalmente, né, claro que não, mas às vezes a gente deixa uma brecha e o inimigo se aproveita dela e, enfim, é isso que esse livro vem trazer e vem despertar, é como se fosse um despertar para nós, de se você vê que aquela brecha que eles estão falando tá aberta na sua vida, talvez o inimigo possa agir por meio dela, sabe? É meio que isso. Mas não foi um livro que eu achei ruim, claro que não, longe de mim, é um livro muito bom, só um pouco mais complicado. Eu acho que eu fui ler ele com uma expectativa muito alta e aí eu me frustrei. Não que ele seja um livro ruim, claro que não. Mas assim, eu acho que eu esperava mais. Eu não sei. Mas não foi isso tudo que eu esperava. Esse livro aqui tem uma história muito engraçada, porque uma vez eu fui na casa dos avós de uma prima minha, e em cima da bancada da cozinha deles tinha esse livro. E aí eu acho que eu tinha entre uns 10, 11 anos, e aí eu olhei pro livro assim e me despertou aquela curiosidade e também aquela dúvida assim, tipo, como que... Porque eles eram um casal cristão, né? Os avós dela, eles eram cristãos, existe cristões? Não, né? Eles eram cristães. Gente, como que fala essa palavra? Eles eram um casal, eles eram um casal cristão. E aí, eu falei assim, gente, mas eles estão vendo cartas de um diabo a seu aprendiz? Aí eu fiquei assim, como assim? Mas aí o tempo passou, né? E aí, futuramente agora, eu comprei o livro e entendi, né? Agora, gente, esse aqui foi o primeiro que eu li. Esse livro, nossa, foi assim, ó.
foi uma lâmpada na minha cabeça. Esse livro, na verdade, foi na minha igreja que a gente leu ele em conjunto. Os nossos líderes, eles tinham esse hábito de ler e eles falaram assim, não, galera, vamos todo mundo ler esse livro e a gente vai discutir dentre a gente o que a gente achou, o que a gente acha que deve melhorar na nossa vida. O nome dele é Pecados Intocáveis. E assim, gente, esse livro é surreal. Depois que eu li esse livro, eu fiquei assim, tipo, acho que umas 2 semanas refletindo sobre a minha vida, sobre os meus pecados intocáveis. E eu fiquei, cara, como que eu pude ignorar isso? Sabe? Como que eu pude fazer isso? Então ele é como se fosse uma luz, assim, na nossa vida e ele fala, como o título um pouco já entrega, já descreve, sobre os nossos pecados intocáveis. Como assim, Hannah? Pecados intocáveis? São aqueles pecados que nós, seres humanos, cometemos na nossa vida, mas a gente meio que finge que não tá vendo, porque eles são pecados, não vou dizer assim pequenos, não, jamais. Eles são pecados que dão pra passar despercebido. Eu vou citar aqui alguns só pra vocês terem uma noção. Ó, temos aqui insatisfação, temos ingratidão, temos ira de novo, temos mundanismo, eu só tô lendo os títulos, tá, galera? Temos santos comuns, temos impiedade e etc. Então, assim, são pecados que você olha assim e fala, cara, eu fazia isso, tipo, todo dia e eu não lidava com isso como se isso fosse um pecado. É só como se fosse uma falta de caráter, sabe? E na verdade não. Na verdade a gente tá meio que ignorando alguns pecados que estão na nossa vida. E ele vem falar um pouco sobre isso, vem nos despertar também sobre isso. E gente, eu confesso pra vocês que pra começar esse livro foi um pouco desafiador. E eu pensei assim, cara, eu vou ler esse livro e aí depois eu vou ter que lutar contra todos esses pecados. E sabe, eu fiquei meio receosa de ler. Mas ainda bem, Jesus me abençoou, me ajudou que eu li. Porque assim, mudou muita coisa, me ajudou muito na minha caminhada cristã, no meu entendimento do evangelho. E também formas de, sabe, de cortar o pecado pela raiz, entende? Então, é isso. Ó, vou ler aqui pra vocês. Eu esqueci, gente, como é que é o nome disso. Eu sabia, eu aprendi na escola. Tia Maíra, desculpa. Ela me ensinou isso, mas eu esqueci o nome disso daqui. Mas vamos lá. Depois eu coloco aí na edição aí na frente o nome. Por que toleramos certos pecados? Será que os cristãos vivem tão preocupados com os pecados considerados mais graves pelas... Eita, gente, calma, na descrição. Vamos de novo. Por que toleramos certos pecados? Será que os cristãos vivem tão preocupados com os pecados considerados mais graves pela sociedade que se tornam indiferentes à necessidade de tratar dos pecados mais sutis que todos cometemos? Nesta obra, Jerry Bridges, eu acho que é assim que se pronuncia, aborda essa questão e escreve novamente seu tema favorito, a santidade. Ele trata de um grupo específico de pecados em geral considerados aceitáveis ou intocáveis, pecados que toleramos em nossa vida, tais como ciúmes, raiva, orgulho, ingratidão e a mania de criticar o próximo. Essa reflexão não é fruto de suas extraordinárias realizações espirituais, mas foi escrita nas trincheiras de suas batalhas contra o pecado. Em suas exortações, Jerry oferece uma mensagem de esperança na profunda misericórdia do Evangelho e na graça transformadora de Deus, como instrumento para vencermos nossos pecados sutis. Esse livro é perfeito para ser usado em pequenos grupos ou por pessoas que desejam estudar esse tema mais a fundo, que inclusive foi o que a gente fez. E eu acredito que muitas pessoas, sabe, foram transformadas por esse livro.
E ele, gente, é um livro muito pouco conhecido, cara. Porque se não fossem os meus líderes, né, que nos apresentaram esse livro, nos influenciaram a ler esse livro, eu nunca ia conhecer esse livro, porque eu nunca vi ele em lugar nenhum. Tá, tudo bem que eu não tô tão imersa assim dentro do mundo dos livros, mas assim, esses aqui, por exemplo, eu já vi por aí, sabe? Nunca tinha lido, mas já vi. Esse daqui eu nunca vi em lugar algum, então eu acho que ele merece um pouco mais de visibilidade, porque é um livro realmente muito bom. E assim, se fosse pra eu indicar pra você que tá querendo começar a ler, quer ler um livro que fala sobre o evangelho, que fala sobre, talvez sobre pecados, eu com certeza te recomendaria esse, porque eu amei demais ele e assim, eu achei ele um livro maravilhoso. Então foi isso, gente. Esses foram os livros. Eu espero ler muito mais nesses próximos meses. E foi isso. Foi um prazer gravar esse vídeo. Eu espero que você aí que tá vendo esse vídeo tenha gostado também. E é isso, gente. Eu amei fazer esse vídeo e espero que vocês também tenham gostado. Tchau, tchau!